Fala pessoal, Igor aqui do Faixa Mob e no vídeo de hoje eu vou falar de como está sendo meus primeiros dias com esse carinha aqui, ó, o Galaxy Z Fold 3, o smartphone dobrável da Samsung. Quem viu o meu vídeo anterior já sabe, recebi o aparelho na semana passada, comprei na pré-venda, recebi na quinta-feira. Estou nos meus primeiros dias de uso aqui com ele e esse vídeo é para compartilhar como está sendo a minha experiência e de repente ele pode ajudar você a tomar a decisão de comprar ou não o aparelho. Bom, devo dizer que as primeiras horas com esse celular foram tanto quanto preocupantes, porque é muito diferente de tudo que a gente já teve e eu comecei a estranhar algumas coisas. Em alguns momentos eu preferia pegar um Note 20, porque eu já estava habituado e eu cheguei a pensar, falei, putz, será que eu fiz bobagem ter gastado 14 pau, 13 não sei quanto nesse aparelho aqui e será que ele não vai me atender naquilo que eu esperava? Será que eu fiz uma burrada? Isso passou pela minha cabeça. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Bom, a gente está há mais de 10 anos usando o celular do mesmo jeito. Celular sem teclado, telinha touch, formato mais ou menos igual, muito diferente do passado, lá atrás, nos primeiros smartphones, quando cada celular tinha um formato, cada celular era de um jeito, cada vez que a gente trocava, a gente tinha que se habituar a usar os vários formatos diferentes aí de celulares. Aliás, eu costumo dizer que celular naquela época era muito mais legal do que hoje, justamente por causa dessas novidades. Hoje os celulares estão todos muito iguais, muito parecidos, com exceção justamente desses caras aqui, os smartphones dobráveis, que estão trazendo novas formas e que eu acho que é um passo rumo ao futuro dos smartphones. Eu acho que o Z Fold 3 é a primeira amostra do que a gente vai ver aí na próxima década em termos de smartphones. E os celulares como a gente conhece hoje, como a gente está habituado, eu acho que eles vão continuar existindo, mas vão ficar cada vez mais restritos a um tipo de público, enquanto os usuários mais premium, ou que puderem investir um pouco mais aí no smartphone, vão optar por algumas coisas um pouco diferentes, como esse aqui. Mas devo começar dizendo que hoje, 2021, esse celular aqui não é um celular para todo mundo. E eu não estou dizendo por causa do preço. Claro, o preço já limita bastante. Mas a forma de você utilizar um telefone como esse, ela talvez não se encaixe no dia a dia da maioria das pessoas ou de grande parte das pessoas. E ainda que se encaixe no seu dia a dia, porque hoje ele se enquadrou no meu, foi necessário um tempo aí para eu me habituar. Eu acho que eu ainda estou me habituando um pouco a utilizar esse novo formato. Então, vou falar primeiro aqui algumas coisas que de cara foram um choque para mim, porque justamente por essa questão de usabilidade. Por exemplo, essa tela da frente aqui, ela é uma tela bem mais estreita, vocês já sabem. O que deixa até o aparelho com um formato legal quando ele está fechado. Ele fica bem mais portátil do que um Note 20, que é grandão, que é grossão. Ele fechado assim, você consegue segurar com uma mão com mais facilidade. Por incrível que pareça, como eu mostrei no vídeo anterior, para colocar no bolso ele fica até mais confortável do que o Note 20 e até para fazer ligações ele é um pouco mais confortável aqui na orelha do que o Note 20, que é um celular grandão. Então isso foi muito bom. Agora, quando você vai usar o celular com uma mão, ou quando você quer usar o celular com uma mão, aí a coisa começa a complicar um pouco. Esse celular aqui, quando você está com ele fechado, então, por exemplo, quando eu estou lá na cama, deitado, vendo TV, estou lá no sofá vendo TV, quero ficar fuçando, dando scroll e tal, com ele fechado aqui, beleza, eu consigo segurar, navegar normalmente, mas a telinha é uma telinha mais estreita, que na minha leitura, como eu já disse no outro vídeo, é para coisas mais rápidas. Responder uma mensagem, chegou alguma coisa aqui, eu quero responder alguma coisa de bate-pronto, beleza, isso vai atender legal. Mas a hora que você fica ali 5 minutos, dando scroll, vendo lá um Twitter, Instagram, TikTok, o raio que o parta, você fica ali naquele negócio e a telinha, ela pequena, incomoda um pouco e ao mesmo tempo o celular também fica um pouco pesado depois de um certo tempo, porque ele é um celular mais pesado. Então você segurando com uma mão só, ele acaba incomodando um pouco. E é claro, se você vai usar ele por mais tempo, o ideal é que você abra o aparelho, faça isso aqui que eu estou fazendo agora, e aí sim você vai ter uma experiência muito melhor. Ainda assim, muitas vezes eu me pego fazendo exatamente isso que eu estou fazendo agora, usando ele aberto, mas segurando com uma mão só. Quando eu faço isso, eu uso ele pouco tempo dessa forma, justamente por causa da ergonomia e do peso, ele não foi feito para isso. Então, às vezes eu estou aqui, como eu estou agora, tal, segurando, eu dou scroll, vou fazendo aqui
vou usando o celular com a mão porque eu estou com a outra mão ocupada, estou tomando alguma coisa, estou fazendo sei lá o quê. Mas não dá para usar muito tempo assim. Ele incomoda, ele pesa, ele não foi feito para isso. Você tem que segurar o celular dessa forma. E aí, beleza, com as duas mãos, putz, é a melhor experiência do mundo. Nenhum outro smartphone vai te dar a experiência que você tem com essa tela grande, com essa tela bonita, onde você consegue ter muito mais produtividade do que qualquer outro smartphone hoje que exista no mercado brasileiro. Então, falando ainda de usabilidade aqui, porque essa é a grande diferença do Galaxy Z Fold 3, e um recurso que eu queria mostrar para vocês é a possibilidade de você começar utilizando um aplicativo numa tela e depois ir para outra. Olha só, por exemplo, eu estou aqui no Twitter e aí vamos supor que eu ia digitar um texto maior aqui que não é tão confortável digitar na tela externa. Eu abro o celular e olha só o que acontece. Na hora que eu abro ele aqui, ele vai exatamente para o mesmo ponto do app que eu estava. Então eu posso continuar a digitação aqui e como vocês estão vendo, na tela grande o teclado por padrão abre aqui dividido em duas partes, justamente para facilitar a digitação com as duas mãos, mas eu posso clicar aqui e aí pronto, ele vira o teclado tradicional e eu posso digitar normalmente tanto apertando tecla por tecla quanto fazendo a digitação por gestos que funciona nessa tela interna, nesse teclado grande também. E o mesmo vale, por exemplo, se eu estou aqui na tela interna, conferindo aqui, nesse caso eu estou no navegador, vendo aqui notícias. Se eu fecho o telefone, pronto, eu venho para a tela externa, exatamente no mesmo site, no mesmo ponto que eu estava, para continuar acompanhando aqui o mesmo conteúdo. Isso é muito útil, por exemplo, no WhatsApp. Muitas vezes eu estou usando o WhatsApp e aí eu estou com a tela grande porque eu quero digitar com mais facilidade, é mais cômodo. Mas se eu quero mandar uma mensagem de voz, fica estranho eu aproximar um celular desse tamanho da boca e ficar falando em cima dele. Então o que eu faço? Eu fecho aqui, ele vem no mesmo ponto e aí eu posso ir lá, clicar no microfone e mandar mensagem de voz normalmente, como a gente já está acostumado. E eu queria mostrar ainda como que os aplicativos se comportam nessa tela grande. Por exemplo, o LinkedIn, você tem o feed de notícias aqui. Pode ver que do lado ficam duas barras, ele não ocupa a tela inteira, mas os menus aqui embaixo sim. Então nos menus você tem todas as opções aqui embaixo e é um aplicativo que, de certa forma, ele tira proveito de toda essa tela. Você consegue utilizar numa boa. Já o TikTok é um que fez a adequação do aplicativo para tirar o maior proveito dessa tela grande do Galaxy Z Fold. Então, na tela interna grandona, você tem aqui o vídeo na proporção 9:16, como a gente já está acostumado, e nas laterais você tem os botões de interação. Então, isso aqui ficou bem legal. Se você for para a tela externa, dá para você conferir também os vídeos aqui, olha, também fica legal, então às vezes você não quer chamar tanta atenção, está num lugar público, mas quer conferir alguma coisa, dá para você fazer isso bem aqui através da tela externa também. Por incrível que pareça, hoje eu já me pego usando ele fechado, usando a tela externa por mais vezes do que eu imaginava. Em muitos momentos quando eu estou num café, num restaurante, e aí eu tô vendo que fiz um pedido, a coisa ali já tá para chegar, tal, ou às vezes eu tô até tomando um café ali com uma mão, eu fico às vezes com a outra rapidinho ali, dou uma olhada, fuço alguma coisa, e estou me habituando a isso. Uma coisa que é importante deixar bem claro aqui, muita gente já reclamou de que digitar com a tela na tela externa é muito ruim, porque é uma tela estreita. E realmente, se você for digitar ali tecla por tecla, não é uma operação fácil. Agora, quando eu uso a tela externa, eu uso aquele teclado que você desliza os dedos, o antigo swipe, né? Que, enfim, não sei que nome isso leva hoje, mas é aquele que você vai deslizando e vai formando as palavras. Aí a experiência é excelente e eu tenho feito isso com muita frequência. E é engraçado que eu já vi algumas pessoas falando assim, eu não vejo vantagem no celular dobrável, a única vantagem é ter uma tela grande, para que eu vou querer isso? Pô, se for pensar assim, para que as pessoas compram iPad, tablet, etc e tal? A grande vantagem é que esse aqui é um tablet que cabe no seu bolso. Eu nem comentei aqui no canal, mas quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu já tive um tablet, o S7, até pouco tempo eu tinha. E eu vendi. Por que eu vendi? Porque ele era um tablet que, na prática, ele só servia para eu trazer aqui para o escritório e deixar aberto o YouTube, alguma coisa, enquanto eu estava trabalhando. E eu não levava ele para lugar nenhum. Por quê? Porque é um negócio grande e tal, enfim, não era muito portátil. Se eu levava, eu tinha que ter um jeito de carregar, tinha que levar mochila, alguma coisa do tipo. E isso aqui é um tablet, um mini tablet, que cabe no seu bolso. Essa é a pegada do Z Fold. Então você consegue ter ao mesmo tempo um tablet, ou quase tablet, e um smartphone
no seu bolso que vai estar com você aonde quer que você vá. E essa experiência que ele te oferece com a tela interna, ela é fantástica. Essa tela grande para você assistir vídeos, mesmo para as redes sociais, é um negócio absurdo. A experiência é muito mais legal, e você se torna até uma pessoa muito mais produtiva usando um aparelho como esse. Por exemplo, e-mails. No celular tradicional, o Note 20 ou qualquer outro, eu recebia os e-mails, mas muitas vezes eu não respondia pelo celular. Eu só respondia se era alguma coisa de 1, 2 frases. Quando eu tinha que escrever um pouquinho mais, eu falava, putz, deixa, a hora que eu estiver no computador eu respondo. Agora não. Com o celular desse aqui, com essa tela gigante, eu consigo responder numa boa, não que no celular tradicional você não consiga, você consegue, mas é trabalhoso. Aqui é muito mais fácil, muito mais prático e muito mais intuitivo. Então eu consigo ter muito mais produtividade com um celular como esse. Uma outra coisa que é muito interessante é quando você recebe anexos no e-mail. Então, vem um PDF, até planilha Excel. Porra, no celular, você consegue ver no celular tradicional, mas você fica arrastando a telinha para cá, arrastando a tela para lá, dá zoom, tira zoom, é um saco. Aqui não. Aqui eu consigo abrir o documento e consigo navegar por ele numa boa, da mesma forma, praticamente da mesma forma como se eu estivesse usando um tablet. Isso é uma grande diferença e uma das maiores vantagens que você vai ter em um celular como esse aqui, quando comparado com o celular tradicional. Agora, uma coisa que sinceramente eu não esperava e que eu preciso comentar aqui é com relação ao leitor de impressão digital. Ele é muito bom, ele é muito preciso. Acho que ele funciona praticamente 100% das vezes. Diferente do Note 20 e de outros celulares, quando o leitor é na tela, que tem uma certa, ele falha, acho que de cada 10 ele funciona em 7, talvez 8 vezes, mas aquelas 2 ou 3 vezes que ele falha te irrita bastante. Aqui ele funciona em praticamente 100% do tempo. E o leitor, ele não é na tela, ele é no botão de destravar o telefone. Então é muito prático. Do jeito que eu já pego o celular aqui, eu vou destravar, eu simplesmente aperto o botão de destravamento e olha só, ele na hora já destrava, ele não falha, é muito prático, funciona muito bem. E isso funciona muito bem independente do jeito que eu seguro o telefone. Muitas vezes eu já estou com o aparelho na mão, mas meu dedo está embaixo do leitor, não está exatamente no botão de destravamento. Eu só deslizo o meu dedo para cima e já aperto o botão, pronto, ele destrava, é prático. Essas são minhas primeiras impressões do Z Fold. Eu certamente farei outro vídeo em breve com maior nível de detalhes. Ainda estou atrás da S Pen também, que eu não encontrei, mas devo comprar aí nos próximos dias, se tudo correr como previsto. Algumas lojas da Samsung já receberam e já esgotou, mas deve chegar mais. E aí, assim que eu conseguir, devo comprar a S Pen para ele também. Aí eu falarei disso em breve, tá bom? Aproveita, se você tiver alguma dúvida, deixa aí que eu respondo para você assim que possível, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, dá aquele like, enfim, a receita de bolo aí que você já sabe, beleza? Obrigado e até a próxima, pessoal.